da utilização de bases de dados. Artigo 87. O titular do direito patrimonial sobre uma base de dados terá o direito exclusivo a respeito da forma de expressão da estrutura da referida base, de autorizar ou proibir, inciso 1, sua reprodução total ou parcial por qualquer meio ou processo. Inciso 2, sua tradução, adaptação, reordenação ou qualquer outra modificação. Inciso 3, a distribuição do original ou cópias da base de dados ou a sua comunicação ao público. Inciso 4, a reprodução, distribuição ou comunicação ao público dos resultados das operações mencionadas no inciso 2 deste artigo. Capítulo 8. Da utilização da obra coletiva. Artigo 88. Ao publicar a obra coletiva, o organizador mencionará em cada exemplar: inciso 1, o título da obra; inciso 2, a relação de todos os participantes em ordem alfabética, se outra não houver sido convencionada; inciso 3, o ano de publicação; inciso 4, o seu nome ou marca que identifique. Parágrafo único. Para valer-se do disposto no parágrafo 1º do artigo 17, deverá o participante notificar o organizador, por escrito, até a entrega de sua participação. Título 5 dos Direitos Conexos. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 89. As normas relativas aos direitos de autor aplicam-se, no que couber, aos direitos dos artistas intérpretes ou executantes, dos produtores fonográficos e das empresas de radiodifusão. Parágrafo único. A proteção desta lei aos direitos previstos neste artigo deixa intactas e não afeta as garantias asseguradas aos autores das obras literárias, artísticas ou científicas. Capítulo 2. Dos direitos dos artistas, intérpretes ou executantes. Artigo 90. Tem o artista, intérprete ou executante o direito exclusivo de, a título oneroso ou gratuito, autorizar ou proibir. Inciso 1. A fixação de suas interpretações ou execuções. Inciso 2. A reprodução, a execução pública e a locação das suas interpretações ou execuções fixadas. Inciso 3. A radiodifusão das suas interpretações ou execuções fixadas ou não. Inciso 4. A colocação à disposição do público de suas interpretações ou execuções, de maneira que qualquer pessoa ou a elas possa ter acesso, no tempo e no lugar que individualmente escolherem. Inciso 5. Qualquer outra modalidade de utilização de suas interpretações ou execuções. Parágrafo 1º. Quando na interpretação ou na execução participarem vários artistas, seus direitos serão exercidos pelo diretor do conjunto. Parágrafo 2º. A proteção aos artistas intérpretes ou executantes estende-se à reprodução da voz e imagem, quando associadas às suas atuações. Artigo 91. As empresas de radiodifusão poderão realizar fixações de interpretação ou execução de artistas que as tenham permitido para utilização em determinado número de emissões, facultada sua conservação em arquivo público. Parágrafo único. A reutilização subsequente da fixação, no país ou no exterior, somente será lícita mediante autorização escrita dos titulares de bens intelectuais incluídos no programa, devida uma remuneração adicional aos titulares para cada nova utilização. Artigo 92. Aos intérpretes cabem
os direitos morais de integridade e paternidade de suas interpretações, inclusive depois da cessão dos direitos patrimoniais, sem prejuízo da redução, compactação, edição ou dublagem da obra, de que tenham participado sob a responsabilidade do produtor, que não poderá desfigurar a interpretação do artista. Parágrafo único. O falecimento de qualquer participante de obra audiovisual, concluída ou não obsta sua exibição e aproveitamento econômico, nem exige autorização adicional, sendo a remuneração prevista para o falecido nos termos do contrato e da lei, efetuada a favor do espólio ou dos sucessores. Capítulo 3. Dos direitos dos produtores fonográficos. Artigo 93. O produtor de fonogramas tem o direito exclusivo de, a título oneroso ou gratuito, autorizar-lhes ou proibir-lhes: inciso 1. A reprodução direta ou indireta, total ou parcial. Inciso 2. A distribuição por meio da venda ou locação de exemplares da reprodução. Inciso 3. A comunicação ao público por meio da execução pública, inclusive pela radiodifusão. Inciso 5. Quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a ser inventadas. Capítulo 4. Dos direitos das empresas de radiodifusão. Artigo 95. Cabe às empresas de radiodifusão o direito exclusivo de autorizar ou proibir a retransmissão, fixação e reprodução de suas emissões, bem como a comunicação ao público pela televisão em locais de frequência coletiva, sem prejuízo dos direitos dos titulares de bens intelectuais, incluídos na programação. Capítulo 5. Da duração dos direitos conexos. Artigo 96. É de 70 anos o prazo de proteção aos direitos conexos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente à fixação, para os fonogramas, a transmissão, para as emissões das empresas de radiodifusão e execução e representação pública, para os demais casos. Título 6. Das associações de titulares de direitos de autor e dos que lhes são conexos. Artigo 97. Para o exercício e defesa de seus direitos, podem os autores e os titulares dos direitos conexos associar-se sem intuito de lucro. Parágrafo 1º. As associações reguladas por este artigo exercem atividade de interesse público, por determinação desta lei, devendo atender à sua função social. Parágrafo 2º. É vedado pertencer simultaneamente a mais de uma associação para a gestão coletiva de direitos da mesma natureza. Parágrafo 3º. Pode o titular transferir-se a qualquer momento para outra associação, devendo comunicar o fato por escrito à associação de origem. Parágrafo 4º. As associações com sede no exterior far-se-ão representar no país por associações nacionais constituídas na forma prevista nesta lei. Parágrafo 5º. Apenas os titulares originários de direitos de autor ou de direitos conexos filiados diretamente às associações nacionais poderão votar ou ser votados nas associações reguladas por este artigo. Parágrafo 6º. Apenas os titulares originários de direitos de autor ou de direitos conexos, nacionais ou estrangeiros, domiciliados no Brasil, filiados diretamente às associações nacionais, poderão assumir cargos de direção nas associações reguladas por este artigo. Artigo 98. Com o ato de filiação, as associações de que trata o artigo 97 tornam-se mandatárias de seus associados,
para a prática de todos os atos necessários à defesa judicial ou extrajudicial de seus direitos autorais, bem como para o exercício da atividade de cobrança desses direitos. Parágrafo 1º. O exercício da atividade de cobrança citada no caput somente será lícito para as associações que obtiverem habilitação em um órgão da administração pública federal, nos termos do artigo 98-A. Parágrafo 2º. As associações deverão adotar os princípios da isonomia, eficiência e transparência na cobrança pela utilização de qualquer obra ou fonograma. Parágrafo 3º. Caberá às associações, no interesse dos seus associados, estabelecer os preços pela utilização de seus repertórios, considerando a razoabilidade, a boa-fé e os usos do local de utilização das obras. Parágrafo 4º. A cobrança sempre será proporcional ao grau de utilização das obras e fonogramas pelos usuários, considerando a importância da execução pública no exercício de suas atividades e as particularidades de cada segmento, conforme disposto no regulamento desta lei. Parágrafo 5. As associações deverão tratar seus associados de forma equitativa, sendo vedado o tratamento desigual. Parágrafo 6º. As associações deverão manter um cadastro centralizado de todos os contratos, declarações ou documentos de qualquer natureza que comprovem a autoria e a titularidade das obras e dos fonogramas, bem como as participações individuais em cada obra e em cada fonograma, prevenindo o falseamento de dados e fraudes e promovendo a desambiguação de títulos similares de obras. Parágrafo 7º. As informações mencionadas no parágrafo 6º são de interesse público e o acesso a elas deverá ser disponibilizado por meio eletrônico a qualquer interessado, de forma gratuita, permitindo-se ainda ao Ministério da Cultura o acesso contínuo e integral a tais informações. Parágrafo 8º. Mediante comunicação do interessado e preservada a ampla defesa e o direito ao contraditório, o Ministério da Cultura poderá, no caso de inconsistência nas informações mencionadas no parágrafo 6º deste artigo, determinar sua retificação e demais medidas necessárias à sua regularização, conforme disposto em regulamento. Parágrafo 9. As associações deverão disponibilizar sistema de informação para a comunicação periódica pelo usuário da totalidade das obras e fonogramas utilizados, bem como para acompanhamento pelos titulares de direitos dos valores arrecadados e distribuídos. Parágrafo 10. Os créditos e valores não identificados deverão permanecer retidos e à disposição dos titulares pelo período de 5 anos, devendo ser distribuídos à medida da sua identificação. Parágrafo 11. Findo o prazo de 5 anos previsto no parágrafo 10, sem que tenha ocorrido a identificação dos créditos e valores retidos, estes serão distribuídos aos titulares de direitos de autor e de direitos conexos, dentro da mesma rúbrica em que foram arrecadados e na proporção de suas respectivas arrecadações durante o período da retenção daqueles créditos e valores, sendo vedada a sua destinação para outro fim. Parágrafo 12. A taxa de administração praticada pelas associações no exercício da cobrança e distribuição de direitos autorais deverá ser proporcional ao custo efetivo de suas operações, considerando as peculiaridades de cada uma delas. Parágrafo 13. Os dirigentes das associações serão eleitos para mandato de 3 anos, permitida uma única recondução precedida de nova eleição,
Parágrafo 14. Os dirigentes das associações atuarão diretamente em sua gestão, por meio de voto pessoal, sendo vedado que atuem representados por terceiros. Parágrafo 15. Os titulares de direitos autorais poderão praticar pessoalmente os atos referidos no caput e no parágrafo 3º deste artigo, mediante comunicação à associação a que estiverem filiados com até 48 horas de antecedência da sua prática. Parágrafo 16. As associações, por decisão do seu órgão máximo de deliberação e conforme previsto em seus estatutos, poderão destinar até 20% da totalidade ou de parte dos recursos oriundos de suas atividades para ações de natureza cultural e social que beneficiem seus associados de forma coletiva.